Quando encontrei meu marido Roberto morto na cama naquela manhã de agosto, com o rosto azulado e os lábios roxos, eu não imaginava que junto com ele estava morrendo também a minha vida inteira. Ele tinha apenas 52 anos, eu 58. E nossos 23 anos de casamento pareciam ter sido uma mentira, construída sobre papéis que eu nunca soube que não existiam. O cheiro de café que eu tinha acabado de fazer na cozinha se misturava com o ar frio do ar-condicionado do quarto, criando uma atmosfera surreal enquanto eu balançava o corpo dele, gritando seu nome como se pudesse trazê-lo de volta. Roberto! Roberto, acorda! Minha voz ecoava pela casa grande de 3 quartos em Copacabana. Aquela casa que ele sempre me dizia que era nossa, que um dia seria só minha. As lágrimas desciam quentes pelo meu rosto, enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. O coração dele tinha parado durante a madrugada, silencioso como um ladrão. Infarto fulminante, disse o médico do SAMU quando chegou. Eu estava ali, parada ao lado da cama, segurando a mão fria do homem que eu amava, quando percebi que não conhecia nem a metade da vida dele. Na mesa de cabeceira, entre os remédios para a pressão alta que ele tomava religiosamente, havia um envelope lacrado com o meu nome escrito na caligrafia nervosa dele. Dentro, apenas uma carta pedindo perdão por não ter conseguido resolver tudo a tempo e me dizendo para procurar o advogado doutor Henrique no centro. Antes de continuar minha história, eu queria pedir para vocês deixarem o like aqui no vídeo, se inscrevam no canal e comentem de qual cidade vocês estão ouvindo essa história. É muito importante para mim saber que vocês estão aí me acompanhando nesse desabafo que é tão difícil de contar. Agora vou continuar. Os dias seguintes passaram como um borrão. O velório na capela do cemitério São João Batista foi concorrido. Roberto tinha muitos amigos do trabalho na Petrobras, vizinhos, gente do prédio. Todo mundo me abraçava, falava palavras de conforto, me chamava de viúva corajosa. Mas eu notei que a família dele, os irmãos Marcos e Sandra, ficaram meio distantes. Conversavam entre si em cantos, olhavam para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Pensei que fosse o luto, a dor da perda. Como eu estava errada. Sandra, a irmã mais nova, se aproximou de mim no segundo dia do velório. Era uma mulher de 40 e poucos anos, sempre bem arrumada, que trabalhava como gerente em um banco no centro. Rosa, a gente precisa conversar sobre algumas coisas práticas. Ela disse com aquela voz doce que eu conhecia há tantos anos. Você sabe como são essas burocracias, né? Inventário, documentação. O Marcos e eu queremos te ajudar com tudo isso. Na época, eu pensei que ela estava sendo gentil. Roberto sempre me dizia que eu não precisava me preocupar com documentos, que ele cuidava de tudo. Eu trabalhava como auxiliar de enfermagem no Hospital Miguel Couto. Fazia meus plantões, cuidava da casa, da comida, dele quando estava doente. As contas, os papéis, os investimentos, tudo isso era território dele. Deixa que eu resolvo. Amor. Ele sempre falava quando eu perguntava sobre alguma coisa. Você já trabalha demais. Essas coisas de banco são chatas. Não esquenta com isso. Depois do enterro, quando finalmente voltei para casa sozinha, o silêncio era ensurdecedor. A casa, que antes estava sempre cheia da voz dele gritando para o time na televisão, do barulho da máquina de café que ele ligava toda manhã às 6, do som da ducha quando ele tomava banho cantando samba, agora parecia um mausoléu. Sentei na poltrona da sala onde ele costumava ficar assistindo o jornal e chorei até não ter mais lágrimas. Foi aí que lembrei da carta e do tal advogado. Dr. Henrique tinha um escritório pequeno, na Rua da Assembleia, no centro. Quando cheguei, lá na segunda-feira seguinte, ele me recebeu com aquela cara de pêsames que todo mundo estava fazendo comigo. Dona Rosa, sinto muito pela sua perda.
O Roberto era um bom homem. Ele mexeu em alguns papéis na mesa antes de continuar. Ele me procurou há uns 2 meses. Estava preocupado com algumas questões legais. Que tipo de questões? Perguntei, sentindo um frio na barriga. Dr. Henrique suspirou fundo. Dona Rosa, vou ser direto com a senhora. A casa onde vocês moravam. Ela não está no nome do Roberto. Nunca esteve. O mundo girou. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim não está no nome? Dele. A gente mora lá há 15 anos. Ele comprou aquela casa quando a gente se casou. Na verdade, a escritura está no nome do pai dele, seu Joaquim, que morreu há 8 anos. E quando seu Joaquim morreu, por causa de questões no inventário que nunca foram resolvidas direito, a casa ficou tecnicamente no nome dos 3 filhos, Roberto, Marcos e Sandra, cada um com 1/3 da propriedade. Eu não conseguia processar aquela informação. 23 anos de casamento, eu pagando IPTU junto com ele, cuidando daquela casa como se fosse minha, plantando as roseiras no jardim, pintando as paredes, escolhendo móveis. E ela nunca tinha sido nossa? Mas ele sempre me disse que a casa era nossa, que quando ele morresse, ela seria minha. A gente até fez testamento. Minha voz saiu mais alta que eu queria. Dr. Henrique balançou a cabeça devagar. Dona Rosa, testamento não transfere propriedade de bens que não pertencem ao testador. Roberto só poderia ter deixado para a senhora a parte dele, que seria 1/3. E mesmo isso pode ser contestado pelos outros herdeiros, já que vocês não tiveram filhos. E por lei, os irmãos dele têm direito à herança. Saí daquele escritório cambaleando. Na rua, o calor de fevereiro batia no meu rosto como uma bofetada. Os carros buzinavam, as pessoas passavam correndo para seus compromissos. E eu ali parada na calçada, sentindo que minha vida inteira tinha sido uma ilusão. Peguei o ônibus, de volta para Copacabana com as pernas bambas, olhando pela janela sem ver nada, apenas sentindo o cheiro de óleo diesel e suor que impregnava o ar-condicionado velho do veículo. Quando cheguei em casa, será que eu ainda podia chamar aquilo de casa? Encontrei Marcos e Sandra me esperando na portaria do prédio. Eles estavam conversando baixo com o porteiro, seu Antônio, um senhor de uns 70 anos que trabalhava ali há mais tempo que eu morava no prédio. Rosa! Sandra veio ao meu encontro com um sorriso que não chegava aos olhos. A gente veio aqui para conversar com você sobre a situação da casa. Pode ser? Subimos os 4 andares em silêncio no elevador pequeno e barulhento. Eu tinha as chaves na mão, mas elas tremiam tanto que Marcos precisou me ajudar a abrir a porta. Entramos na sala e, de repente, aquele ambiente que eu conhecia como a palma da minha mão parecia estranho, como se eu fosse uma invasora na minha própria vida. Rosa, a gente sabe que essa situação é delicada. Começou Marcos, um homem alto e magro que sempre foi mais sério que Roberto. Mas a verdade é que a casa pertence aos 3 filhos do papai. O Roberto nunca legalizou a situação dele, nunca comprou a parte nossa. Vocês sabiam disso o tempo todo? Perguntei, sentindo a raiva começar a ferver dentro de mim. Claro! Que sabíamos! Respondeu Sandra, cruzando as pernas na poltrona onde Roberto costumava se sentar. Mas enquanto ele estava vivo, não tinha problema. Era o irmão da gente, né? Mas agora... Bem, agora as coisas mudaram. O cinismo dela me deixou sem palavras. Eles tinham me assistido plantar roseiras naquele jardim. Me viram pintar as paredes. Organizar festa de aniversário de casamento naquela sala. Cuidar do Roberto quando ele ficou internado com pneumonia ano passado. E o tempo todo sabiam que eu não tinha direito legal nenhum àquele lugar. O que vocês querem? Perguntei, já suspeitando da resposta. A gente quer vender a casa, disse Marcos sem rodeios. O mercado imobiliário está bom e a gente precisa do dinheiro.
Cada um fica com um terço. É justo. E eu? Sandra suspirou como se eu fosse uma criança teimosa. Rosa, você é uma mulher inteligente. Você tem seu trabalho no hospital. Tem experiência de vida. Vai conseguir se virar. Pode alugar um apartamento menor, mais barato. Ou até mesmo ir morar com algum parente. Que parentes? Meus pais morreram há anos. Eu sou filha única. E a família que eu tinha era justamente ali, naquela casa, com Roberto. Eles sabiam disso. Sabiam que eu estava completamente sozinha no mundo. Vocês estão me jogando na rua. Falei, sentindo as lágrimas voltarem. Não é assim, Rosa, disse Marcos, mas sem conseguir me olhar nos olhos. É uma questão legal. A lei é a lei. A gente não pode fazer nada contra isso. Mentira! Eles podiam fazer muita coisa. Podiam me vender a parte deles por um preço justo. Podiam me dar um tempo para eu me organizar. Podiam ter um mínimo de humanidade. Mas escolheram não ter. Quanto tempo eu tenho? Perguntei. A gente achou que 30 dias seria razoável, respondeu Sandra. Para você se organizar, sabe? Achar um lugar, embalar suas coisas. 30 dias. 30 dias para desmanchar uma vida inteira. Naquela noite, depois que Marcos e Sandra saíram, eu fiquei andando pela casa como um fantasma. Cada cômodo contava uma história nossa. A cozinha onde Roberto me ensinava a fazer aquela farofa de banana que a mãe dele fazia. O quarto onde a gente se amava e sonhava com filhos que nunca vieram. O banheiro onde eu cuidava dele quando estava gripado. Como eles podiam simplesmente apagar tudo isso com um papel do cartório? Não consegui dormir. Fiquei na sala até o amanhecer, olhando as fotos espalhadas pela estante. Eu e Roberto no nosso casamento, simples, mas bonito, na Igreja da Glória. Ele de terno azul marinho. Eu de vestido branco que comprei nas Casas Bahia, parcelado em 10 vezes. Nossa lua de mel em Petrópolis. Os 2 risonhos na frente do Museu Imperial. As festas de fim de ano que fazíamos aqui, com os vizinhos, os amigos dele do trabalho. Tudo mentira? Tudo construído sobre areia movediça? Na manhã seguinte, liguei para o hospital avisando que não ia trabalhar. Não conseguia nem pensar direito, quanto mais cuidar de outras pessoas. Minha chefe, a enfermeira Conceição, uma mulher compreensiva que trabalha comigo há 10 anos, disse que eu podia ticar quantos dias precisasse. Luto é luto, Rosa. Não tem pressa. Se ela soubesse que não era só luto, era desespero. Peguei todos os documentos que consegui encontrar na casa. Certidões, extratos bancários, aquelas pastas que Roberto guardava no armário do quarto. Precisava entender como nossa vida tinha se transformado nessa mentira. No meio dos papéis, encontrei uma coisa que me gelou o sangue. Recibos de aluguel. Roberto estava pagando aluguel para os próprios irmãos há 3 anos. R$ 300 por mês que ele tirava da conta corrente dele sem me falar nada. R$ 300. O preço da minha humilhação mensal. E eu nem sabia. Liguei para Dr. Henrique e marquei outra consulta. Quando cheguei no escritório dele, levei todos os papéis que tinha encontrado. Ele examinou tudo com cuidado, fazendo anotações num caderno velho. Dona Rosa, a situação é complicada, mas não é impossível. Ele disse depois de 1 hora analisando os documentos. Olha só, vocês foram casados por 23 anos em comunhão de bens. Isso significa que tudo que foi adquirido durante o casamento pertence aos 2, meio a meio. Mas a casa não foi adquirida durante o casamento. Eu falei desanimada. Não, mas as benfeitorias foram. Essas reformas que vocês fizeram, os móveis que compraram, os eletrodomésticos. Tudo isso tem valor. E mais, eu achei aqui um documento interessante. Ele me mostrou-lhe um papel meio amarelado. Esse aqui é um recibo de uma reforma grande que vocês fizeram há 10 anos.
R$ 25.000 para refazer toda a parte elétrica e hidráulica. Quem pagou foi você e seu marido com o dinheiro dos dois. Isso valoriza o imóvel. Comecei a sentir uma luz no fim do túnel. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você tem direito a ser ressarcida por essas benfeitorias. E tem mais. Se eles querem vender a casa, você tem direito de preferência para comprar a parte deles pelo preço de mercado. Se você não conseguir comprar, eles têm que te ressarcir pelas melhorias que vocês fizeram. Quanto será que isso dá? Dr. Henrique fez alguns cálculos. Olha, numa avaliação por baixo, essas benfeitorias devem valer uns 80, 90 mil reais hoje em dia. E você tem direito à metade disso, que seria uns 45 mil. 45 mil reais. Não era dinheiro para comprar uma casa em Copacabana, mas era o suficiente para alugar um apartamento decente e me dar um respiro para reorganizar minha vida. O problema é que Marcos e Sandra tinham dinheiro de advogado. E eu não. Dr. Henrique cobrava R$ 300 por hora. E uma batalha judicial dessas podia durar anos. Quanto o senhor cobra para me representar num caso desses? Perguntei, já imaginando a resposta. Dona Rosa, vou ser honesto. Um processo desses vai custar uns 15, 20 mil reais. E pode demorar 2, 3 anos para sair. A senhora tem esse dinheiro? Eu ganhava R$ 2.500 por mês no hospital. Depois de pagar as contas, comida, transporte, sobrava quase nada. Como eu ia arranjar 20 mil reais? Saí do escritório mais desanimada ainda. Na rua, o sol de março estava causticante. E eu caminhei sem rumo pela Cinelândia, vendo os ambulantes vendendo água, os office boys correndo com papéis, toda aquela vida normal que parecia ter parado de fazer sentido para mim. Sentei num banco da praça e chorei ali mesmo, sem me importar com quem estava olhando. Foi aí que meu telefone tocou. Era Sandra. Rosa, a gente pensou aqui e resolveu fazer uma proposta para você. Ela disse com aquela voz doce de cobra. Para evitar complicação, sabe? A gente pode te dar 5 mil reais de indenização pelas suas coisas e você sai da casa sem problema. É uma boa grana para você começar uma vida nova. 5 mil reais. Eles queriam me comprar por 5 mil reais depois de eu ter investido 23 anos da minha vida naquela casa. Vocês estão de brincadeira comigo? Falei, sentindo a raiva explodir. Rosa, não precisa ficar alterada. É uma oferta generosa. Você sabe que legalmente você não tem direito a nada. A gente está sendo bonzinha com você. Bonzinha. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça o resto do dia. Eles se achavam bonzinhos por me oferecer migalhas depois de me tirarem a casa. Desliguei o telefone na cara dela. Naquela tarde, fiz uma coisa que nunca tinha feito na vida. Fui numa dessas consultas gratuitas que a Defensoria Pública oferece. Peguei 3 ônibus até chegar no centro. Enfrentei uma fila de 4 horas debaixo do sol. E finalmente consegui falar com uma defensora, doutora Patrícia. Uma moça nova, mas que parecia entender do assunto. A senhora tem um caso interessante. Ela disse depois de ouvir minha história toda. Existe sim jurisprudência para casos como o seu. União estável de longo prazo, benfeitorias realizadas em conjunto, boa-fé. A lei protege pessoas na sua situação. Mas quanto tempo demora? Olha, não vou mentir para a senhora. Pode demorar 2 anos, às vezes mais. O judiciário brasileiro é lento mesmo. Mas a senhora tem direitos, e eles vão ter que ser respeitados. 2 anos. 2 anos morando onde? Com que dinheiro? Meu salário mal dava para as contas básicas, quanto mais para pagar aluguel de apartamento no Rio. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei outro susto me esperando. Havia uma carta da imobiliária grudada na porta. Aviso de venda do imóvel. Os interessados em visitas podem entrar em contato. Eles já tinham colocado a casa à venda.
Nem esperaram minha resposta à proposta ridícula dos R$ 5.000. Entrei em casa tremendo de raiva. Liguei para Marcos. Como vocês põem a casa à venda sem nem me avisar? Gritei no telefone. Rosa, a casa é nossa. A gente não precisa te avisar de nada. Ele respondeu com uma frieza que me cortou o coração. Você tem 15 dias para sair. Se não sair por bem, a gente vai precisar tomar outras medidas. Que medidas? Medidas legais. Despejo. Essas coisas. Despejo. Eles iam me despejar como se eu fosse uma inquilina inadimplente. Como se eu fosse uma estranha que estava invadindo a casa deles. Depois que desliguei, sentei na cozinha e olhei em volta. As panelas que Roberto me deu de presente de aniversário 5 anos atrás. O micro-ondas que compramos juntos nas Casas Bahia. A geladeira que escolhemos no Magazine. A mesa onde tomávamos café da manhã todos os dias, onde ele lia o jornal e reclamava da política. Tudo isso ia virar o quê? Ia ser vendido junto com a casa? Doado? Jogado fora? Na gaveta da cozinha, entre os panos de prato e as receitas que eu colecionava, encontrei uma coisa que me fez chorar ainda mais. Um caderninho, onde Roberto anotava planos para tirar casa. Trocar o piso do quarto, dizia numa página. Pintar a fachada, em outra. Fazer uma churrasqueira na área, numa terceira. Planos de um homem que acreditava que aquela casa era realmente dele, realmente nossa. Será que ele sabia que estava me enganando? Será que toda vez que ele dizia nossa casa, ele sabia que era mentira? Ou será que ele também foi enganado pelos próprios irmãos? Naquela madrugada, não consegui dormir de novo. Fiquei na sala, olhando pela janela para a rua silenciosa de Copacabana. De vez em quando passava um carro, ou alguém saindo tarde do trabalho. Vida normal. Pessoas que tinham certezas, que sabiam onde iam dormir na noite seguinte, que não estavam enfrentando a possibilidade de ficar na rua aos 60 anos de idade. Foi aí que tomei uma decisão. Eu não ia sair daquela casa sem lutar. Não ia aceitar os R$ 5.000 miseráveis. Não ia facilitar a vida daqueles 2 cínicos que me tratavam como se eu fosse um móvel velho que não prestava mais. Eles queriam guerra? Então, iam ter guerra. No dia seguinte, voltei na Defensoria Pública e disse para a doutora Patrícia que queria processar Marcos e Sandra por tudo. Pelas benfeitorias, pelos danos morais, pela má-fé, pelo que fosse possível. Ela me explicou que ia ser uma batalha difícil, que eles iam contratar advogados caros, que podia demorar anos. Doutora, eu tenho 60 anos, falei para ela. Não posso esperar muito tempo, mas também não posso aceitar essa injustiça. Então vamos lutar, ela disse, estendendo a mão para me cumprimentar. Pode deixar que eu vou fazer o possível e o impossível para a senhora. Saí de lá me sentindo um pouco mais forte. Ainda estava apavorada. Ainda não sabia como ia terminar aquela história. Mas pelo menos não estava mais sozinha. Nos dias seguintes, minha vida virou um inferno. Marcos e Sandra começaram uma campanha para me fazer sair da casa por cansaço. Apareciam lá toda hora com corretores, fazendo barulho, medindo cômodos, discutindo reformas como se eu não estivesse ali. Uma vez chegaram com um casal interessado em comprar e ficaram mostrando a casa toda, falando dos planos de reforma, como se eu fosse um fantasma. Essa é a inquilina, Sandra disse para a mulher quando passaram pela cozinha, onde eu estava tomando café. Ela já está de saída. Inquilina. 23 anos de casamento. E eu tinha virado inquilina na minha própria casa. O pior era de manhã cedo. Eles descobriram que eu acordava às 5 para ir trabalhar. Então começaram a ligar para o telefone fixo às 5:30, 6 horas, sempre com alguma desculpa esfarrapada. Rosa, esqueceu de fechar a torneira do jardim ontem à noite? Ou, Rosa,
O porteiro disse que você deixou o carro na vaga errada. Mentiras deslavadas, só para me perturbar. Uma manhã, quando cheguei do trabalho, encontrei um chaveiro trocando a fechadura da porta da frente. Meu coração disparou. "O que vocês estão fazendo?" Gritei, correndo para o homem que estava mexendo na porta. "Calma, dona", disse o chaveiro. Um senhor de uns 50 anos que parecia constrangido com a situação. "Só estou trocando a fechadura. Foi o proprietário que pediu." Marcos estava ali do lado, encostado na parede como se nada fosse. "É uma medida de segurança, Rosa. A casa vai ser vendida. Precisa ter chaves novas para os novos donos. Mas eu ainda moro aqui. Por pouco tempo", ele disse, me entregando uma chave nova. Só uma chave. E temporária. Uma chave. Depois de 23 anos, eu tinha direito a uma chave temporária da minha própria casa. Naquela tarde, liguei para a doutora Patrícia, desesperada. Ela me disse que ia entrar com uma medida cautelar para me garantir o direito de permanecer na casa até o processo terminar. Mas que essas coisas demoram para sair. "Quantos dias?" perguntei. "Uma semana, talvez. 2. 1 ou 2 semanas que eu não tinha." Marcos tinha sido claro. 15 dias. E depois ele ia tomar medidas legais. Foi nessa época que comecei a descobrir outras coisas sobre a vida que eu achava que conhecia. Fuçando nos papéis de Roberto, encontrei um caderno velho, onde ele fazia anotações. No meio de listas de compras e compromissos médicos, achei isto: conversar com Marcos sobre a escritura. Ele disse que vai resolver ano que vem. A data da anotação era de 2 anos atrás. 2 anos! Roberto estava tentando resolver a situação da casa há 2 anos, e os irmãos dele ficaram enrolando. Agora entendi por que ele parecia preocupado. Nos últimos tempos, por que às vezes eu pegava ele olhando para o nada com cara de angustiado. Ele sabia que estava me deixando numa situação complicada. Encontrei mais coisas. Um envelope com extratos bancários que mostravam que Roberto tinha sacado R$16.000 da poupança dele nos últimos 6 meses. Dinheiro que eu não sabia para onde tinha ido. E um papel amassado com o telefone de um corretor de imóveis. E algumas anotações. Apartamento Flamengo. 350 mil. 2 quartos. Meu Roberto estava procurando casa pra gente. Ele sabia que os dias na casa de Copacabana estavam contados e estava tentando nos mudar sem me preocupar. Chorei tanto naquela tarde que meus olhos ficaram inchados por 2 dias. No hospital, todo mundo notou que eu estava diferente. Enfermeira Conceição me chamou para conversar no final do plantão. "Rosa, o que está acontecendo com você? Não é só luto. Eu conheço luto. Você está com cara de desespero." Contei tudo para ela. A casa, os cunhados, os 15 dias. O processo que podia demorar anos. Ela me ouviu em silêncio, balançando a cabeça. "Minha filha, isso é uma baixaria. Depois de tantos anos de casada, te tratarem assim..." Ela ficou pensativa por 1 minuto. "Olha, eu tenho uma prima que trabalha com direito de família. Vou falar com ela, ver se ela conhece algum caso parecido. Às vezes a gente acha uma brecha que os outros não viram." Dona Conceição era uma mulher de palavra. No dia seguinte, ela me deu o telefone da prima dela, doutora Luciana, e disse que eu podia falar que era indicação dela. Doutora Luciana tinha um escritório pequeno, mas organizado na Tijuca. Era uma mulher de uns 40 anos, cabelo grisalho, óculos de grau grosso, que me recebeu com uma gentileza que eu não estava acostumada a receber de advogado. "Dona Rosa, vou ser direta com a senhora", ela disse depois de ouvir minha história. "O caso da senhora é mais comum do que parece. Muitas mulheres da sua geração passam por isso. O marido morre, a família dele aparece querendo tomar tudo. A diferença é que a senhora tem provas das benfeitorias
e do tempo de convivência. A defensora pública já me disse isso, mas ela falou que pode demorar anos. Pode demorar, sim, mas eu tenho uma ideia diferente. Ela abriu uma pasta grossa e me mostrou alguns papéis. Vou fazer uma proposta para os irmãos do seu marido. Uma proposta que vai ser difícil eles recusarem. Que tipo de proposta? A senhora conhece a lei de união estável? Vocês viveram juntos por mais de 20 anos, em comunhão de bens. Isso é praticamente um casamento. E existe uma jurisprudência recente que protege pessoas na situação da senhora. Ela pegou de um processo e me mostrou. Olha esse caso aqui. Mulher de 62 anos, casada há 18. Marido morreu. Família quis tomar a casa. Ela ganhou não só o direito de ficar na casa, como também danos morais de R$50 mil. R$50 mil de danos. Morais. Era mais dinheiro do que eu via junto há anos. Mas qual é a proposta que a senhora quer fazer para eles? Simples. Ou eles te vendem a parte deles da casa por um preço justo, parcelado em 10 anos com juros baixos, ou a gente entra com um processo pedindo danos morais, reconhecimento de união estável, direito real de habitação e mais um monte de coisas que vai dar muito mais trabalho e muito mais dinheiro para eles. E quanto a senhora cobra? Para a senhora, por indicação da Conceição, 15% do que conseguir. Se não conseguir nada, não paga nada. 15% era muito menos que os 20 mil que Dr. Henrique queria na frente. E só pagar se ganhasse parecia justo. Quanto tempo a senhora acha que demora? Se eles aceitarem a proposta, 1 semana. Se não aceitarem e a gente tiver que partir para o processo, 6 meses a 1 ano. Mas eu garanto uma coisa. Eles vão pensar 2 vezes antes de mexer com a senhora. Saí do escritório dela me sentindo pela primeira vez em semanas, como se tivesse algum poder naquela situação. Não era mais só eu contra os 2 cunhados ricos. Era eu com uma advogada que conhecia a lei e sabia brigar. Na volta para casa, parei no supermercado e fiz uma coisa que não fazia há dias. Comprei ingredientes para fazer uma comida de verdade. Carne de panela, arroz, feijão, uma salada. Se eu ia lutar por aquela casa, pelo menos ia comer bem durante a luta. Quando estava tempero a carne, meu telefone tocou. Era a Sandra, com aquela voz doce de sempre. Rosa, a gente queria saber se você já decidiu sobre nossa proposta. Os R$5 mil ainda estão de pé, mas só até o final da semana. Sandra, falei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza da minha voz. Eu contratei uma advogada. Ela vai entrar em contato com vocês nos próximos dias com uma contraproposta. Silêncio, do outro lado da linha. Depois... Rosa, você está complicando uma coisa que podia ser simples. A gente está sendo generosa. Generosa? Senti a raiva subindo. Vocês querem me tirar de casa depois de 23 anos, me oferecendo R$5 mil e acham que estão sendo generosos? A casa não é sua, Rosa. Nunca foi. Você deveria estar agradecendo pelo que a gente está oferecendo. Então, vamos ver o que a justiça acha disso. Desliguei o telefone. Minhas mãos estavam tremendo, mas era de adrenalina, não de medo. Pela primeira vez desde a morte do Roberto, eu me senti no controle da situação. 2 horas depois, Marcos bateu na porta da casa. Quando abri, ele estava com uma cara que eu nunca tinha visto. Preocupado. Rosa, a Sandra me contou que você contratou advogado. Isso não vai dar em nada, você sabe disso, né? A gente vai ver, Marcos. Olha, vou aumentar a oferta para 10 mil. É o máximo que posso fazer. Você pega os 10 mil e ainda sai como amiga da família. 10 mil. Eles tinham duplicado a oferta em 2 horas. Sinal de que estavam com medo. Não.
Rosa, não seja teimosa. Processo demora anos, custa caro. E no final você pode sair sem nada. Pode ser, mas pelo menos eu vou lutar pelo que é meu. Ele ficou ali parado por um minuto, me olhando como se estivesse vendo outra pessoa. Talvez estivesse mesmo. A Rosa submissa que aceitava tudo calada tinha morrido junto com Roberto. A que estava ali na frente dele era uma mulher que não tinha mais nada a perder. Você vai se arrepender, ele disse antes de ir embora. Pode ser, falei para as costas dele. Mas pelo menos vou me arrepender lutando. Naquela noite, dormi melhor do que dormia há semanas. Não porque os problemas tivessem acabado, mas porque pela primeira vez eu não estava enfrentando eles sozinha. Na segunda-feira seguinte, doutora Luciana ligou para Marcos e Sandra propondo uma reunião. Eles aceitaram, mas só depois de muito resmungar. Marcaram para quinta-feira, no escritório dela, 4 horas da tarde. Eu mal conseguia comer de nervoso nos dias que antecederam a reunião. Dona Rosa, a senhora precisa ficar calma, doutora Luciana me disse na véspera. Eles vão tentar te intimidar, vão falar alto, vão ameaçar. É normal. Quanto mais nervosos eles ficarem, melhor para nós. Significa que sabem que estão com a corda no pescoço. Cheguei no escritório às 3h30, suando frio mesmo com o ar-condicionado ligado. Marcos e Sandra apareceram às 4 em ponto, acompanhados de um advogado de terno caro que parecia ter saído de uma revista. Doutor Eduardo alguma coisa. Não consegui decorar o nome dele de tão nervosa que estava. Bom, vamos direto ao ponto, disse doutora Luciana depois dos cumprimentos formais. Minha cliente tem direitos sobre o imóvel que vocês querem vender. Direitos que podem ser exercidos na justiça, com todas as consequências que isso acarreta. Que direitos? Perguntou o advogado deles, com aquele ar superior que esses homens de terno caro sempre têm. União estável de 23 anos, benfeitorias realizadas em conjunto no valor de aproximadamente R$80 mil, direito real de habitação, danos morais pela forma como minha cliente está sendo tratada. Doutora Luciana foi falando e fazendo anotações numa folha. Ah, e tem mais. Abandono material de pessoa idosa. Minha cliente tem 60 anos e está sendo coagida a sair da residência onde morou por mais de 2 décadas. Sandra ficou vermelha. Rosa não é idosa e não está sendo coagida. Está sendo orientada sobre a situação legal. Dona Sandra, mudar fechadura, aparecer com compradores sem avisar, ligar de madrugada com desculpas esfarrapadas. Isso não é orientação, é coação. Doutora Luciana respondeu sem alterar o tom de voz. O advogado deles mexeu nos papéis, claramente incomodado. Doutora, vamos ser práticos. Qual é a proposta de vocês? Simples. Meus clientes vendem a parte deles do imóvel para Dona Rosa pelo valor de mercado, parcelado em 10 anos, com juros de 6% ao ano. Ou a gente vai para a justiça e pede tudo o que eu mencionei antes. Mais lucros cessantes pelo tempo que ela não puder usar o imóvel como garantia para empréstimos. Isso é absurdo! Gritou Marcos. A casa vale R$400 mil. 2 terços disso são 260 mil. Ela não tem dinheiro para isso. Por isso o parcelamento. Doutora Luciana disse calmamente. R$2.500 por mês durante 10 anos. Exatamente o salário atual dela. Ela vai apertar o cinto, mas consegue pagar. E se ela não conseguir pagar? Perguntou Sandra. Aí vocês retomam a parte de vocês, mas tendo que ressarcir as benfeitorias que ela fez e pagando os danos morais. O silêncio na sala era tão pesado que dava para ouvir o ar-condicionado funcionando. Marcos e Sandra trocaram olhares com o advogado deles, que rabiscava nervosamente num bloquinho. Precisamos conversar em particular, disse o doutor Eduardo. Claro! Vocês podem usar a sala ao lado.
Doutora Luciana ofereceu. Eles saíram e eu fiquei sozinha com minha advogada. Como a senhora acha que eles vão reagir? Perguntei. Eles estão assustados. Esse advogado não esperava que a gente viesse preparada assim. Apostaram que a senhora seria mais uma viúva desamparada que ia aceitar qualquer coisa. 15 minutos depois, eles voltaram. Marcos estava com cara de quem tinha engolido um sapo. A gente aceita parcelar, ele disse. Mas em 5 anos, não 10. E com juros de 12%, que é o que o banco cobra. 7 anos, juros de 8%. Doutora Luciana contra-atacou. 6 anos, 10%. Feito. Eu mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Em 20 minutos de negociação, eu tinha conseguido um acordo que me dava a casa. Ia pagar caro, ia apertar muito. Mas a casa ia ser minha de verdade. Tem uma condição, disse Sandra de repente. Rosa assina um documento se comprometendo a não processar a gente por danos morais, nem por nada que aconteceu até hoje. Doutora Luciana me olhou. Eu sabia que ela queria que eu pedisse os danos morais também, que era dinheiro na certa. Mas eu estava tão cansada de brigar, tão cansada de ter medo de ficar na rua, que só queria ter a certeza da casa. Eu aceito, falei. Uma semana depois, estávamos todos no cartório assinando os papéis. R$ 3.700 por mês durante 6 anos. Era mais da metade do meu salário. Mas eu tinha calculado, cortando todos os supérfluos, comendo mais em casa, não viajando, dava para pagar. O que eu não contava era com os problemas que apareceram depois. Primeiro problema. A casa estava com várias coisas estragadas que Marcos e Sandra tinham escondido durante as visitas dos compradores. O chuveiro do banheiro principal estava com um vazamento na parede, que tinha criado mofo. O piso da cozinha estava solto em vários lugares. A caixa d'água estava rachada e pingando no teto do quarto. Eles sabiam de tudo isso. Falei para a doutora Luciana, mostrando os estragos. Por isso queriam vender logo. Dona Rosa, a partir do momento que a senhora assinou, a casa é sua, com os defeitos e as qualidades. Não tem mais o que fazer. R$ 5.000 para consertar o chuveiro. 3.000 para trocar o piso da cozinha. 2.000 para a caixa d'água nova. R$ 10.000 que eu não tinha e que não estavam no meu planejamento. Segundo problema. Meu salário no hospital. Com a crise econômica, o governo do estado começou a atrasar os pagamentos. Primeiro foram 15 dias de atraso. Depois, 1 mês. Depois 2 meses. E eu com a prestação da casa para pagar religiosamente todo dia 5. Terceiro problema. Minha saúde. O estresse de todos esses meses começou a cobrar seu preço. Pressão alta, que nunca tinha tido. Insônia que me deixava exausta durante os plantões. E uma dor no estômago constante que os médicos não conseguiam descobrir o que era. Em agosto, 6 meses depois de assinar o acordo, eu já estava devendo 2 prestações da casa e mais de R$ 3.000 em reformas emergenciais que tive que fazer. Foi aí que aconteceu o impensável. Marcos me ligou. Rosa, a gente soube que você está com dificuldades para pagar. Como vocês souberam? Perguntei desconfiada. O Roberto da imobiliária é nosso conhecido. Ele comentou que você foi lá perguntando sobre empréstimos. Era verdade. Eu tinha ido em várias imobiliárias tentando usar a casa como garantia para um empréstimo. Mas nenhuma aceitava porque eu ainda estava pagando por ela. A gente tem uma proposta. Marcos continuou. Que tal a gente desfazer o acordo? Você devolve a casa para nós. A gente cancela a dívida. E ainda te damos R$ 10.000 para você se restabelecer. R$ 10.000. O mesmo valor que ele tinha oferecido meses atrás, quando eu ainda estava fraca e desorientada. Eles tinham planejado tudo isso desde o início.
Fazer um acordo que eles sabiam que eu não conseguiria cumprir. Esperar eu me afundar em dívidas e depois, generosamente, me oferecer uma saída. Não, falei sentindo aquela raiva familiar subir. Rosa, seja realista. Você não vai conseguir pagar. Daqui a alguns meses a gente vai ter que executar a dívida mesmo. E aí você sai sem nada. Eu disse não. Pensa bem. 10 mil reais dá para você alugar um apartamentozinho por 2 anos, se organizar. Desliguei o telefone na cara dele. Naquela noite, sentada na minha cozinha com piso solto e parede mofada, fazendo conta no papel para ver de onde eu ia tirar dinheiro para pagar a prestação do mês seguinte, eu me perguntei se não estava sendo teimosa demais. 10 mil reais não era pouco dinheiro. Dava para alugar um kitnet em algum bairro mais barato e recomeçar. Mas aí eu olhei para o jardim pela janela e vi as roseiras que eu tinha plantado 5 anos atrás, agora floradas e bonitas. Lembrei de Roberto regando elas toda a tarde quando chegava do trabalho, falando que eram as flores mais bonitas de toda Copacabana. Lembrei da gente sentado na varanda nas noites de verão, planejando plantar uma jabuticabeira no cantinho perto da parede. Não, eu não ia desistir. Se fosse para perder tudo, pelo menos ia ser lutando até o fim. No dia seguinte, fiz uma coisa que nunca tinha feito na vida. Pedi dinheiro emprestado. Fui na casa de Dona Conceição, minha chefe do hospital, e contei toda a situação. Minha filha, você é uma pessoa honesta, trabalhadora. Claro que eu te empresto. Ela foi no quarto e voltou com um envelope. Aqui tem 8 mil reais. É da minha poupança para as férias do ano que vem. Mas férias a gente pode adiar. Casa a gente não pode perder. Chorei tanto que molhei a blusa dela de lágrima. Com os 8 mil, consegui quitar as 2 prestações em atraso e ainda sobrou para fazer o conserto mais urgente do chuveiro. Mas eu sabia que estava apenas empurrando o problema para frente. Com o salário atrasando sempre, como eu ia conseguir continuar pagando? Foi aí que tive uma ideia. A ideia me veio numa madrugada de insônia, quando eu estava na cozinha tomando chá de camomila e olhando para aquela casa que eu tanto amava e que estava me custando tão caro. A casa tinha 3 quartos, o meu, o que Roberto usava como escritório, e um terceiro que virou depósito com o tempo. Se eu alugasse 2 quartos, conseguiria pagar a prestação e ainda sobrar um pouco para as despesas. Na manhã seguinte, liguei para a doutora Luciana perguntando se podia fazer isso. Claro que pode, Dona Rosa. A casa é sua agora. Pode alugar, pode fazer pensão, pode fazer o que quiser. Comecei a organizar os quartos. O escritório do Roberto foi o mais difícil de mexer. Estava tudo como ele deixou. Os livros sobre petróleo, as revistas técnicas, até mesmo a xícara de café que ele tomou no último dia ainda estava na mesa. Guardei tudo com carinho em caixas, mas foi como enterrar ele de novo. Coloquei anúncio, no jornal e na internet. Alugam-se quartos em Copacabana para moças trabalhadoras. Casa de família, ambiente respeitoso. Em 3 dias apareceram 5 candidatas. Escolhi 2. Jéssica, uma enfermeira que trabalhava no mesmo hospital que eu, e Carla, professora de escola municipal. Jéssica tinha 28 anos. Era do interior da Bahia. Mandava dinheiro para a mãe todo mês. Carla tinha 32. Era separada. Tinha uma filha de 10 anos que ficava com ela no final de semana. 2 mulheres batalhadoras como eu, que precisavam de um lugar seguro e barato para morar. Combinamos R$700 por quarto, incluindo água e luz. Com os R$1.400 do aluguel dos quartos, mais meu salário quando chegava em dia, dava para pagar a prestação da casa e ainda sobrar alguma coisa para as despesas básicas. No começo foi estranho ter gente estranha dividindo a casa comigo.
Eu que estava acostumada com o silêncio da viuvez. De repente tinha som de secador de cabelo às 6 da manhã, barulho de televisão até tarde, cheiro de perfumes diferentes impregnado no banheiro. Mas também era bom ter vida na casa de novo. Vozes femininas rindo na cozinha. Alguém para conversar quando chegava cansada do plantão. Jéssica e Carla eram respeitosas, limpas, pagavam o aluguel em dia. Aos poucos fomos virando uma família, meio improvisada. Jéssica cozinhava umas comidas baianas deliciosas, que dividia com todo mundo. Carla ajudava nas compras do supermercado e sempre trazia doces que os alunos dela davam de presente. Eu cuidava da manutenção geral da casa e fazia questão de que tudo estivesse sempre arrumado. Por 6 meses, a vida funcionou assim. Consegui quitar todas as prestações em dia. Até paguei os R$ 8.000 emprestados para a dona Conceição. Estava começando a acreditar que tinha conseguido dar a volta por cima quando o próximo golpe veio. Carla apareceu na cozinha numa manhã de sábado com cara de quem tinha chorado a noite inteira. Rosa, preciso te falar uma coisa. Vou ter que sair do quarto. Meu coração apertou. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Minha filha está com problemas na escola. Precisa de acompanhamento psicológico. Vou ter que voltar para a casa da minha mãe para economizar dinheiro e dar mais atenção para ela. Era uma razão justa. Eu não podia reclamar. Mas R$ 700 a menos por mês era um rombo no meu orçamento que eu não sabia como ia cobrir. Coloquei anúncio de novo, mas dessa vez foi mais difícil encontrar alguém. Apareceu uma moça que queria trazer o namorado junto. Outra que tinha 3 gatos. Uma terceira que queria pagar só R$ 300, porque o quarto não tinha armário embutido. Fiquei 2 meses com o quarto vazio, pagando a prestação da casa com o aluguel da Jéssica mais meu salário, que continuava atrasando sempre. Foi nessa época que Sandra me ligou de novo. Rosa, soube que você está alugando quartos aí na casa. Que situação, né? A voz dela estava doce demais, sinal de que vinha coisa ruim. É uma forma honesta de ganhar dinheiro, Sandra. Claro, claro. Só que a gente ficou pensando, será que isso é legal? Você transformou a casa numa pensão sem alvará da prefeitura, sem pagar os impostos de atividade comercial. Meu sangue gelou. Eu não tinha pensado nisso. A gente não quer criar problema para você, Rosa. Mas se alguém denunciar para a prefeitura, você pode ter que pagar uma multa pesada. E se acontecer algum acidente com as inquilinas, quem é responsável é você. Era chantagem pura e simples. Eles queriam me assustar para eu desistir da casa. O que vocês querem, Sandra? A mesma coisa de sempre. Você devolve a casa. A gente quita tudo o que você deve. E ainda te damos R$ 15.000 para você começar de novo. Olha como a gente aumentou a oferta. É muito dinheiro, Rosa. 15.000 agora. Eles tinham começado com 5, depois 10, agora 15. Cada vez que eu resistia, eles aumentavam a oferta. Isso me dizia uma coisa. A casa valia muito mais do que eles queriam me pagar. Não. Rosa, você está sendo teimosa. Olha a situação. Alugando quartos ilegalmente, atrasando prestações, sua saúde toda abalada. Até quando você vai aguentar essa vida? Até quando eu ia aguentar? Essa pergunta me perseguiu o resto da semana. Eu estava com 61 anos, trabalhando em turnos pesados no hospital, cuidando de uma casa grande, lidando com inquilinas, sempre no sufoco para pagar as contas. Não era a vida que eu tinha sonhado para a minha velhice. Mas aí aconteceu. Uma coisa que mudou tudo. Jéssica trouxe uma amiga para conhecer o quarto vago. Fernanda, enfermeira como nós duas, mas especializada em home care. Atendia pacientes particulares em casa. Ganhava bem. Era uma moça séria de 35 anos. Eu? Pago os 700 do quarto, mas queria fazer uma proposta. Ela disse depois de ver a casa toda.
Que tal eu te ajudar a legalizar essa pensão? Minha irmã é contadora. Pode fazer toda a parte de impostos. E eu conheço muita gente que procura lugar bom para morar em Copacabana. Mas isso não vai dar muito trabalho? Muito gasto? Não, tanto quanto você pensa. Para pensão de até 5 quartos, a burocracia é simples. E olha, Rosa, se você legalizar isso direito, pode cobrar R$ 1.000 por quarto. Fácil. Casa em Copacabana, perto do metrô. Ambiente familiar. Tem mercado. Para isso, R$ 1.000 por quarto. Com 3 quartos alugados, seriam R$ 3.000 por mês. Mais que suficiente para pagar a prestação da casa e ainda viver bem. Fernanda se mudou na semana seguinte e cumpriu o que prometeu. A irmã dela, Patrícia, veio fazer toda a regularização. Alvará da prefeitura, licença do Corpo de Bombeiros, registro como microempreendedora individual. Custou R$ 2.000, que eu paguei em 4 vezes no cartão, mas valeu cada centavo. Em 2 meses eu tinha 3 quartos alugados por R$ 1.000 cada. Rayane, uma jornalista que trabalhava no centro. Fernanda, que eu já conhecia. E Lívia, advogada que tinha se mudado de São Paulo. Todas mulheres profissionais, sérias, que pagavam em dia e respeitavam as regras da casa. R$ 3.000 por mês de aluguel. Tirando a prestação da casa e as despesas básicas, sobrava mais de R$ 1.000 para mim. Pela primeira vez desde a morte do Roberto, eu conseguia dormir tranquila sem me preocupar com dinheiro. Mas o melhor de tudo não era o dinheiro. Era ter transformado aquela casa que quase me foi roubada numa fonte de independência. Eu estava oferecendo um lar seguro para outras mulheres trabalhadoras, e elas estavam me ajudando a manter o meu lar. Era uma família diferente, mas era uma família. Sandra me ligou mais uma vez, em dezembro. Rosa, vim aqui para parabenizar você. Soube que legalizou tudo, que está dando certo. Obrigada. Só queria dizer que nossa oferta continua de pé. 20.000 agora por causa da valorização da casa. 20.000. Eles tinham começado com 5 e chegado em 20. Uma prova de que eu tinha feito a escolha certa. Resistindo. Sandra, essa casa vale R$ 400.000. Você mesma falou isso há 1 ano. Por que vocês acham que eu ia vender por 20.000? Porque você ainda deve mais de 300.000 pra gente. E porque manter uma pensão dá muito trabalho, muita dor de cabeça. Pode dar trabalho mesmo, mas é meu trabalho, na minha casa, com as minhas regras. Tá bom, Rosa, você que sabe. Só espero que não se arrependa. Eu já me arrependi de muita coisa na vida, Sandra. Mas de lutar por essa casa, eu nunca vou me arrepender. Hoje, 2 anos depois da morte do Roberto, eu acordo toda manhã numa casa cheia de vida. Rayane fazendo café na cozinha, Fernanda se arrumando para o trabalho, Lívia estudando na mesa da sala. É diferente da vida que eu tinha com meu marido. Mas é uma vida boa. Ainda pago a prestação da casa religiosamente todo mês. Ainda faltam 4 anos. Mas agora sei que vou conseguir. E quando terminar de pagar, vou ter uma casa que realmente é minha, comprada com o meu suor, com a minha luta. Às vezes fico pensando no que Roberto acharia de tudo isso. Acho que ele ficaria orgulhoso de ver que a esposa dele não se deixou derrubar, que transformou a pior fase da vida numa oportunidade de recomeçar. Ele sempre dizia que eu era mais forte do que pensava. Levei 60 anos para descobrir que ele estava certo. A casa continua sendo a mesma. 3 quartos, 2 salas, jardim com as roseiras que floresceram mais bonitas do que nunca. Mas agora ela é realmente minha. Não porque está no papel. Isso ainda vai demorar 4 anos. É minha porque eu lutei por ela. Porque transformei ela numa fonte de vida nova. Porque cada tijolo dessa casa tem um pedaço da minha história. E se Marcos e Sandra aparecerem de novo com novas propostas,
Eu vou repetir o que disse da última vez. Essa casa é minha. E aqui eu fico.